Daqui a pouquinho a gente volta com o número final. E eu quero chamar o pastor Samuel para trazer uma poderosa palavra aqui agora. Amém, glória a Deus. É um momento especial de Deus. Como é bom louvar, como é bom adorar. Como é bom estar aqui cultuando a esse Deus lindo, maravilhoso. A grande vantagem desse tempo que nós estamos vivendo é que Deus, Ele tem nos dado essa graça, essa riqueza, que é a tecnologia, onde podemos estar encontrando irmãos em vários continentes, em vários locais. Os pontos geográficos já não são problemas mais para a igreja, porque a palavra de Deus, ela consegue atingir até mesmo aqueles que estão tão distantes, tão longe. E eu quero trazer um momento de reflexão para você. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, um homem chamado Moisés, um homem que nasceu debaixo de um momento de crise tão grande no Egito. O rei havia decretado que toda criança do sexo masculino que nascesse deveria ser morta. Mas aí então Joquebede e Arão decidiram que não entregaria o seu filho para a morte. Eles decidiram permanecer com aquela criança. E foi assim que Moisés sobreviveu. Ele foi colocado lá no rio Nilo. Depois ele foi adotado pela filha de Faraó. Moisés foi levado para o palácio. Deus tem caminhos que nós não conhecemos. Deus tem meios e formas de trabalhar que vai além da nossa compreensão. O menino que deveria ter morrido, o menino que não era para sobreviver, ele veio a se tornar o príncipe do Egito. Ele foi educado em toda a ciência. Ele teve todo o conhecimento e preparação do melhor que o Egito poderia produzir. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Deus tem maneira de trabalhar, de agir, que vai além do nosso entendimento, além da nossa compreensão. Moisés cresceu, desenvolveu, mas ele teve uma revelação sobre Deus. Ele teve revelação sobre quem é o Senhor. E aí eu quero chamar a sua atenção. Lá no palácio, Moisés, ele conviveu em meio a um panteão de deuses. Os egípcios eram politeístas, mas Moisés não deixou contaminar o seu coração. Ele conviveu em meio ao politeísmo, em meio à feitiçaria egípcia, em meio ao misticismo, em meio a tantas crenças, tantos deuses, os templos sofisticados, os sacerdotes. Mas ele não permitiu que o seu coração se contaminasse, mesmo convivendo com a sua nação, vivendo debaixo da escravidão. Observe um detalhe: Deus é Deus independente daquilo que você passa. Deus é Deus independente das coisas que acontecem à sua volta. Moisés, ele permaneceu crendo, confiando no Deus que os seus pais lhe ensinaram. Eu quero dizer para você que mesmo que o mundo todo pareça planejar, pareça que configure toda uma conspiração contra o projeto de Deus, eu quero dizer para você que Deus continua sendo Deus absoluto, Senhor sobre o céu, sobre a terra, o Senhor da história. Moisés, quando ele atinge a idade de 40 anos de idade, diz a Bíblia que ele foi visitar os seus irmãos. E ali ele viu um dos hebreus sendo maltratado, e ele toma a postura de defender. E a sua defesa foi um pouco mais rústica, mais dura, mais brusca, que produziu a morte daquele egípcio. Mas por que ele fez isso? O zelo de justiça, a vontade de ver seu povo liberto, a vontade de ver as coisas acontecerem. Ei, nós não precisamos nos precipitar. Nós precisamos esperar em Deus. Deus tem sua hora de mover, Deus tem sua hora de agir. E infelizmente Moisés, ele seguiu o caminho do teu coração. Ele seguiu aquilo que ele entendeu que deveria ser feito. Isso custou 40 anos para ele. Moisés, ele foi para o deserto de Midian.
lá no deserto de Midian. Diz a Bíblia que ali ele casa com Zípora. Começa uma história daquele homem. Um homem que era o príncipe do Egito. Um homem que conviveu com a glória, com o esplendor egípcio. Agora, lá estava ele, cuidando de ovelhas. Parecia um tempo de humilhação, de deserto, de escassez. A sua nação continuava escrava. Passaram-se 4 décadas. 40 anos se passaram. Parecia que Deus havia se esquecido de Moisés, se esquecido do seu povo. Mas aí eu entro para dizer para você: Deus, ele não se esquece do seu povo. O seu compromisso, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, ela é infinita. E diz a palavra de Deus que um dia comum, normal como os outros, lá estava Moisés levando as ovelhas para o Monte Horebe. E ali Moisés se aproxima, então ele vê algo inusitado, algo tremendo. Ele vê uma sarça, um arbusto que está pegando fogo, mas porém não queima, não incendeia. Chama a atenção dele, e ele para, ele vai olhar, ele vai visualizar. A grande verdade é, Deus estava ali se revelando para Moisés. Deus usa meios e forma para chamar a tua atenção. E é lindo pensar que a maneira que Deus utilizou para chamar a atenção de Moisés foi exatamente essa: um fogo que queimava, mas que não consumia. Isso é a ação do Espírito Santo. O fogo de Deus, ele vem em nós, ele nos purifica, mas ele não nos destrói, é só para nos purificar. E foi isso que ocorreu ali. Aquele fogo queimava, ardia, mas não consumia o arbusto. Mas ele para, ele se encaminha para chegar mais perto. Ele quer visualizar, ele quer ver que milagre é aquele, que coisa é aquela. E de repente lá no meio do nada, Deus, ele chama ele. Deus, ele fala diretamente com Moisés: ei, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Os ouvidos de Moisés, acostumado a ouvir tantas pessoas, agora ele ouve uma voz que vai marcar, que vai mudar, que vai transformar a vida dele. Porque a voz de Deus eclodiu, ecoou naquele monte. Aquele homem, ex-príncipe do Egito, assassino, agora é chamado por Deus para ser o libertador. Ele é chamado por Deus para vivenciar agora um momento de êxtase para a sua nação. É assim os planos de Deus. Deus, ele nos chama. Deus, ele nos convida. Deus, ele tem coisas magníficas e poderosas para nós. Deus quer te surpreender hoje. Ele está chamando você, ele está chamando a sua atenção. Mas eu quero ainda dizer para você todo o enfoque e o significado desse momento para Moisés. Tira a sandália dos teus pés. O lugar que você está é santo. Moisés, ele tinha visto tantos templos suntuosos, lindos, belos, magníficos dos deuses. Ra, Ísis, Osíris, Amon. Mas agora então ele tem um encontro com Yahvé. Ele tem um encontro com Jeová. Mas não tinha templo ali, era só um monte. E Deus está dizendo: Moisés, você está pisando em terra santa, tira a sandália dos teus pés. Deus, ele não está preso a 4 paredes. Os céus não podem conter Deus. E essa é a grande experiência que Moisés está tendo. O Deus que se revela no deserto, o Deus que se revela no monte, o Deus que está ali a ministrar para ele. Não havia sacerdotes ali, o próprio Deus estava se manifestando para Moisés. E Deus tem uma palavra para ele, para dizer: olha, Moisés, eu ouvi a aflição no meu povo. Eu vi a aflição no meu povo. Eu conheço a aflição no meu povo. Deus, ele sabe tudo o que você passa.
Deus conhece você. E chega um momento que Deus intervém, Ele entra na tua causa, Ele entra na tua situação. E Deus está dizendo: olha, Moisés, eu desci para mudar esse quadro, desci para arrancar o meu povo. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você: Moisés, ele foi o libertador de Israel. Ele, com mão forte, mediante o poder de Deus, ele arrancou aquela nação que estava presa ali no Egito. Deus desceu ali para fazer isso. Eu quero dizer para você que há um Moisés que há 2000 anos atrás pisou nessa terra. Sim, aquele Moisés lá atrás era tipo de Jesus Cristo. Ele desceu como Emanuel, pisou nessa terra para arrancar o homem do Egito do pecado, para arrancar o homem de toda a escravidão do reino das trevas. Deus quer quebrar os grilhões, as cadeias, as amarras que te prende. Há um céu de glória, há uma libertação que só Jesus pode produzir. E nessa noite eu quero dizer para você: Jesus te ama, Deus te ama, Deus tem um plano salvífico com você. Você só precisa crer, acreditar, entregar a tua vida para Jesus. Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai lavar você, Ele vai dar a você uma novidade de vida, Ele vai escrever uma nova história para você. E você vai poder se juntar a todo esse grupo aqui que canta, que louva, que exalta, porque só o Senhor é Deus, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Assim como Ele marcou Moisés, Ele quer marcar você. Assim como Ele libertou o povo de Israel do Egito, também Ele quer libertar você. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela tem toda a instrução que você precisa para chegar aos céus. Jesus é o único caminho. Ele não é um dos caminhos, diz a Bíblia. Assim afirmou Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus em Cristo Jesus te direcione ao caminho eterno, que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Voltamos agora com a nossa querida cantora Amanda Ferrari. Glória a Deus! Coisa linda, pastor Samuel. Sabe que eu sou sua fã, né? Benção demais. Pastor Samuel tem me surpreendido aqui nessa turnê a qual a gente fez por esses dias aqui em Portugal. Quero mandar, gente, um abraço.